Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma TPC, com uma temática muito importante, com uma participação especial muito importante aí, de atores aí da escola, que vão estar conversando com vocês sobre a temática, além da fundamentação teórica dessa temática. Não é, Ana? É isso mesmo, Sara. Bom dia, professoras e professores. A TPC de hoje, já adianto para vocês que ela está assim muito especial, ela tem participações muito bacanas, como a Sara colocou. Nós vamos tratar de um tema muito, muito interessante e desejo uma ótima TPC para todos nós, não é mesmo, Ju? Isso mesmo, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor, professora. A gente deseja que vocês aproveitem muito a TPC de hoje. Vamos ao nosso tema. Nossa TPC de hoje, então, tem como temática o que é uma boa prática. A pauta que seguiremos hoje é, como primeiro assunto, uma sensibilização e a devolutiva da TPC passada. Vamos começar aí a TPC com uma interaçãozinha. Depois vamos retomar as modalidades organizativas, definição de boas práticas, o registro pedagógico como instrumento formativo de reflexão, divulgação de boas práticas, conversando sobre essas boas práticas com uma participação muito especial, aqui 2 participações, na verdade, muito especiais. E depois, divulgação da Olimpíada de Química para 2022 e as referências. Vamos agora ao nosso vídeo de sensibilização denominado Vida Maria e que pode ser encontrado no canal de mesmo nome. Vamos lá? Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo pra fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ó, Lude. Ó, Lude. Ó, Lude. Tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Nós queremos propor agora que durante os próximos 2 minutos vocês registrem aí em seus diários de bordo e se quiserem também podem compartilhar conosco aqui no chat quais foram as reflexões feitas por vocês enquanto assistiam o vídeo de sensibilização Vida Maria.
Agora traremos a devolutiva da nossa última TPC que aconteceu no dia 28/10. E aí a gente quer trazer aqui, reforçar, na verdade, a importância de acompanhar a TPC da nossa área e que ao final das ATPCs sempre assinem a lista de presença que sempre está disponível aqui no link de descrição do vídeo no YouTube. Então, temos aqui a avaliação realizada por 96 professores, um número aí, portanto, mais baixo do que o normal de preenchimentos que a gente costuma ter na nossa TPC. E quanto à avaliação que foi feita, nós tivemos aí 46 professores que deram nota 10, 23 que deram nota 9, 20 que deram nota 8, 6 professores que deram nota 7 e um professor ou professora que deu nota 6. Agradecemos a avaliação de vocês, como sempre. Então, para começar aqui a temática da nossa TPC de boas práticas, nós queremos aí que vocês registrem em seus diários de bordo o relato de uma experiência que vocês, professores, professoras, consideram que foi ou está sendo uma boa prática em sala de aula. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as modalidades organizativas. Então, nós vamos retomar aí essas modalidades e apresentar para vocês. Modalidades organizativas de planejamento docente dos conteúdos. Primeiramente, nós temos uma sequência didática, vamos falar um pouquinho sobre sequência didática, atividades permanentes, projetos e, por fim, atividades independentes.
Bom, é muito importante nós sabermos o que é uma sequência didática. Sequência didática, elas são situações didáticas articuladas, que possuem uma sequência de realização e o principal critério é o nível de dificuldade. Então, existe uma progressão de desafios a serem enfrentados pelos alunos para que eles possam construir um determinado conhecimento. A sua unidade mínima é o plano de aula, ou seja, planejar a gestão dos conhecimentos e das aprendizagens em interações adequadas para o tempo didático disponível. Esse tempo didático, esse tempo de duração, eles têm aí uma variabilidade, mas aqui a gente sugere no mínimo 1 hora aula. E a característica básica da sequência didática, né, é que elas funcionam de forma parecida com projetos e podem, obviamente, integrar projetos, mas o produto final é apenas uma atividade de sistematização, né, um fechamento. Aqui eu trago alguns exemplos de sequência didática. Então, nós temos aqui atividades sequenciadas, né, sempre com começo, meio e fim, para estudo de um tema, né, com a duração de 1 ou poucas aulas, por exemplo. Como eu disse, o tempo, né, ele é variável. A sequência de atividades de ortografia, gramática, de aprendizagem sobre um gênero, né, o portador textual, de multiplicação, divisão, né, de um procedimento classificatório ou experimental, ou seja, conteúdos que não poderiam ser aprendidos em uma única atividade, mas em várias, porém, que não necessitam compor um projeto com objetivo e produto final. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades permanentes. As atividades permanentes, elas são situações didáticas propostas com regularidade, né? E o objetivo é constituir atitudes, desenvolver hábitos, etc. Por exemplo, para promover o gosto de ler e escrever, é preciso desenvolver atitudes e procedimentos, né, que leitores e escritores desenvolvem a partir da prática de leitura e escrita. E também é uma prática de autoavaliação, né, e rotinas de pensamento para tornar essa aprendizagem para o aluno mais visível e também autoconsciente. O tempo de duração, ele pode se repetir, né, de forma sistemática e previsível para formar hábitos, né? Por exemplo, pode ser diário, pode ser semanal, quinzenal ou até mensalmente. A característica básica dessas atividades permanentes é que ela é a marca principal dessas situações, é a regularidade. Por isso, ela possibilita um contato intenso com um tipo de texto, né? Ou até mesmo um autor, ou um assunto, uma notícia, entre outros. Aqui eu trago alguns exemplos de atividades permanentes, que são, assim, diversas. Como roda de biblioteca, rotina de leitura compartilhada, com roda de notícias, curiosidades científicas, textos científicos, situações diárias de escrita, né, para registrar e organizar os conteúdos em estudo, como modelos de registro envolvendo questões ou até mesmo perguntas, né, como rotinas de pensamento, estrutura de organização de agendas, cadernos coletivos de registro, entre outros materiais. Também rotina de organização e limpeza da sala, rotinas de compartilhar e trocar materiais entre os próprios estudantes, uma prática educativa, um cultivo da horta da escola, né, por um determinado grupo responsável, também compartilhando com os outros estudantes. Então, as atividades permanentes, elas têm, assim, uma diversidade muito, muito grande. Agora nós vamos adentrar e falar um pouquinho sobre projetos. Bom, projetos, eles são situações didáticas que oferecem contextos nos quais o estudo, ele ganha sentido. E ele aparece como uma atividade, né, que se orienta para a realização de um propósito claro. E os projetos, eles sempre vão permitir uma organização muito flexível do tempo, diferente dos outros dois exemplos. Por exemplo, os de longa duração, eles proporcionam a oportunidade de compartilhar com os alunos o planejamento da tarefa, a sua distribuição no tempo, e é possível também discutir um cronograma, né, retroativo, e também definir as etapas que serão necessárias para percorrer aí esse projeto. As responsabilidades que cada grupo deverá assumir, as datas que eles deverão cumprir, né, as datas que deverão ser respeitadas, para se alcançar o combinado no prazo previsto do projeto em questão.
Tempo de duração, isso vai depender muito do objetivo proposto, né? Então, o projeto ele pode ter dias, semanas, meses, ou às vezes existem projetos até que perpassam o próximo ano. A característica básica é que o projeto ele tem que ter um objetivo final comum e uma finalidade compartilhada por todos os envolvidos. E ele deve se expressar na realização de um produto final. E essa construção, ela desencadeia esse projeto, tá? Exemplos de projetos também são diversos. Vão desde uma confecção de um livro sobre um tema pesquisado, né? Confecção de cartazes, mural coletivo na escola, mural digital, recital de poemas, leituras compartilhadas em voz alta, produção de protótipo ou experimentos para amostras científicas, confecções de mapa do bairro, biomapas, né, do entorno da escola ou até mesmo, né, do próprio município, produção de jornal, revista da escola, produção de panfletos, folders, criação e apresentação de peças de teatro, planos de intervenção para melhoria de algum espaço dentro ou fora da escola, pesquisas, né, articulando o cultivo de uma horta na escola, receitas de família, alimentação saudável, né, a produção de um cardápio final, tudo isso potencializando o estudo das plantas, né, enfim, trabalhar com o projeto traz aí uma diversidade muito grande, muito extensa. Então, por isso é necessário sempre definir o objetivo, alinhar o cronograma, para que esse planejamento consiga ser executado de forma efetiva. Vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura de um projeto, né? O planejamento. Então, um projeto ele precisa ter um título, né? Precisa ter os proponentes do projeto, sejam eles professores, gestores, os estudantes, um público-alvo, né? As turmas ou as salas de aulas, as séries envolvidas, ou até mesmo o segmento. Os componentes ou as áreas envolvidas, por exemplo, matemática, ciência da natureza, história, linguagens, geografia, história, linguagens, ciências da natureza, enfim. As competências e habilidades envolvidas, sempre é importante inserir as competências referente aos componentes, né, das áreas envolvidas. A introdução, quando for escrever a introdução desse projeto, é muito importante delimitar o tema no contexto do projeto e sociedade, sempre de modo breve, e quando for transcrever trechos de outros autores, sempre atribuir a autoria e fazer referência da obra, mencionar como fundamentação teórica os princípios que norteiam o currículo e a prática que está sendo desenvolvida dentro do projeto. O projeto também precisa ter uma justificativa, né? Essa justificativa, ela deve ser descrita, né? Os argumentos devem ser descritos para desenvolver o projeto. Sempre é importante mencionar a abordagem, seja ela multidisciplinar, pluridisciplinar e interdisciplinar. É importante mencionar as defasagens que esse projeto pretende também minimizar. As expectativas de aprendizagem ou os objetivos. Quando vocês forem escrever um projeto com os alunos, é muito importante fazer essa pergunta: o que nós queremos melhorar ou mudar? Né? Isso é um exemplo, né, de pergunta, de questionamento, de reflexão a se fazer quando vai se iniciar um projeto. Os materiais e recursos, é muito importante descrever esses materiais, os recursos utilizados de forma minuciosa. O cronograma, né, que é a tabela com as datas, né, de cada atividade a serem cumpridas. As estratégias metodológicas, mencionar, né, essas metodologias escolhidas para o desenvolvimento desse projeto em si, o passo a passo, sempre minuciosamente, para o desenvolvimento do mesmo. O acompanhamento e avaliação. Quando chega nessa parte, é importante refletir quais foram os instrumentos, né, que indicaram a melhora na aprendizagem ou na mudança de conduta, né? Ou seja, da produção dos estudantes, relato, né, da gestão, dos professores, do público-alvo em si, como que está sendo o andamento desse projeto. Sempre é importante colocar as referências, né, que são as obras, os artigos, todos os materiais textuais utilizados para esse embasamento, né, para o embasamento e desenvolvimento desse projeto. E o relato da descrição das atividades e das experiências que foram sendo aí observadas, realizadas durante o cumprimento e a execução. Então, é uma síntese, né, apresentando os resultados preliminares ou até mesmo finais dessas atividades e aprendizagens desenvolvidas.
Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o último tema, que é atividades independentes. As atividades independentes, elas são situações ocasionais e não planejadas, em que algum conteúdo significativo ele é trabalhado. Ele não precisa ter uma relação direta com o que está sendo desenvolvido nas outras atividades, ou até mesmo no projeto que está sendo realizado na escola. Ou até mesmo em situações de sistematização de algum conhecimento estudado, ou até mesmo em outras atividades. O tempo de duração ele também é variável, mas normalmente trata-se de uma atividade única, que o professor utiliza 1 hora a aula. A característica básica é, como falei aqui no início, trata-se de conteúdo significativo, ainda que não façam parte do currículo da série ou sistematizam conhecimentos estudados. Exemplo de atividades independentes, quando o professor aproveita um evento não planejado, né, como situação didática que merece aí uma atenção especial do grupo, seja ela uma discussão sobre um acontecimento impactante atual, né, na escola, na comunidade, ou até mesmo um tema que veio da mídia, uma eventual leitura, seja de um conto, de um trecho de livro, de uma notícia, até mesmo de um poema ou de um trecho de livro trazido pelo próprio aluno, a escrita de uma carta para um colega ausente, né, por algum motivo, a recuperação de conhecimentos estudados em uma sequência de atividades para ajudar na elaboração de uma situação não planejada, como aprendizado do uso de certa tecnologia de comunicação, né, para resolver um problema coletivo, ou até mesmo um problema de alguém, como perda de material, etc. Enfim, as atividades independentes, elas não precisam necessariamente acompanhar aí uma sequência didática do currículo, ou até mesmo do projeto, de algum projeto que está sendo aí executado na escola. Bom, agora nós vamos aí finalizar falando um pouquinho das modalidades organizativas de planejamento docente dos conteúdos. Como sempre, toda ação pedagógica, ela deve partir primeiramente do currículo. E aí ela vai perpassando pela proposta pedagógica da escola, estando aí articulada com o plano de ensino, né, o programa de ação, guia de aprendizagem. E, por fim, o plano de aula ou projeto. É muito importante lembrar que toda ação pedagógica ela deve ser alinhada com a gestão da escola. Eu finalizo por aqui, agradeço a atenção e agora eu passo a palavra a Juliana. Agora vamos definir o que são boas práticas. Primeiramente, vamos tratar o que são as práticas pedagógicas de uma forma mais geral, que são aquelas intencionais que têm por objetivo estimular o aprendizado e o interesse dos estudantes para o seu desenvolvimento integral. Acontece tanto dentro como fora da escola. Para que o desenvolvimento integral ocorra, é fundamental que as práticas sejam intencionais e planejadas, para que haja um alinhamento claro entre intenções e resultados. É importante também salientar que trata-se de um processo que emerge mais da necessidade do que de uma vontade própria de inovar. A inovação, no caso, implica em melhoria, seja de aprendizagem ou de mudança de conduta, de professores e estudantes. Já uma boa prática será aquela que se mostra efetiva, de fato, em melhorar a compreensão dos estudantes a respeito de algum tema ou assunto. Como a Carol já apresentou para nós, as boas práticas podem ser sequências didáticas, atividades permanentes, projetos ou ainda atividades independentes. Como podemos identificar as boas práticas, então? Parte-se aí do diagnóstico de estudantes com defasagem ou dificuldades de compreensão. É feito o uso de ações e estratégias que vão de encontro a superar essas defasagens e dificuldades. É então desenvolvida a intervenção junto a esses estudantes nas aulas. E é a autoavaliação deste estudante
e as avaliações feitas em sala de aula em relação ao desempenho que vão de fato comprovar se esta foi uma boa prática. Por exemplo, em uma aula de química, o professor ou professora percebe a dificuldade dos estudantes em entender as ligações covalentes. O professor ou professora então resolve criar e desenvolver uma atividade simulando um jogo de dominó. Se a atividade melhorou a compreensão dos estudantes e isso foi verificado durante as avaliações e autoavaliações, temos então uma boa prática. A replicabilidade é uma premissa já muito utilizada nas escolas de tempo integral aqui da nossa DI. E precisamos ampliá-la por se pautar justamente na promoção, na difusão e no compartilhamento das boas práticas. E dentro dessa premissa, destacamos a importância, primeiro, do registro de boas práticas, que vai consistir em encontrar formas de registrar e tendo em vista sempre o compartilhamento. É uma etapa essencial que vai validar e qualificar a ação que está sendo realizada. A segunda é a difusão, que vai buscar maneiras de contribuir e favorecer o compartilhamento das boas práticas e compete tanto ao professor quanto à gestão difundir as mesmas. Mostrar então o que deu certo não é uma vaidade, sim é uma ação que contribui para a reflexão e formação docente, assim contribuindo também para a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Agora passo a palavra para a Sara, que dará continuidade à nossa TPC. O registro pedagógico como instrumento formativo de reflexão. Então, como que os registros eles podem contribuir para a nossa formação pedagógica e o nosso desenvolvimento profissional? Ele é um recurso a favor da qualidade que se busca tanto na sala de aula, tanto na formação de professores. Ele também traz elementos do que acontece no dia a dia, bem como uma plataforma de reflexão que traga elementos para um bom planejamento. Quais são as características do registro? Primeiramente, o registro ele serve para documentar o momento. Eu posso documentar esse momento de diversas formas, utilizando recursos digitais, inserindo imagens, relatos, áudios, podcasts e diversas formas. Através desses registros, através da documentação desse momento, isso faz parte da dimensão reflexiva do nosso trabalho pedagógico. Já que estamos tratando da importância do registro como instrumento formativo e reflexivo, trazemos aqui uma proposta apresentada como sugestão que foi adaptada do documento Protocolo de Reunião, Criatividade e Flexibilização Curricular, apresentado pelo curso Desenvolvimento Profissional em Avaliação em Desempenho da plataforma São Paulo. Ele traz como objetivo relatar experiências criativas e exitosas de práticas pedagógicas vividas pelos professores da unidade escolar. Lembrando que fizemos a adaptação desse documento para o nosso tema de hoje, que são boas práticas. Os temas são parecidos? Sim, porém, esse documento originalmente ele foca muito na questão da flexibilização curricular e na criatividade, que faremos aí uma breve pincelada do contexto de criatividade que ele traz aí. Então vamos lá, quem organiza esse momento? Entra aí a figura do professor coordenador pedagógico. Ele aí como gestor das ATPCs na escola, ele pode utilizar uma ATPC ou um outro momento para convidar vocês professores para fazer relato de experiências criativas, de boas práticas que vocês estão realizando dentro da escola. Ou ele pode partir aí de uma observação de sala de aula que ele identificou aí uma boa prática e potencial
através desta aula. Então, ele vai organizar esse momento aí na TPC para conduzir esta reunião. Aqui, essa experiência exitosa, ele traz aqui alguns conceitos importantes. Conceito de criatividade, que é a capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo nova e adaptada ao contexto na qual ela se manifesta, segundo Lubar, 2007. Ser um professor criativo não está, portanto, diretamente relacionado apenas à produção de materiais, ou se tornar um excelente produtor de vídeos para seus alunos durante a pandemia. Está em agir criativamente e estimular a criatividade de seus alunos. Quem diz isso é o Vieira Coimbra, no seu artigo de 2020. Por que trazemos aqui a criatividade como um conceito muito importante, falando aí de boas práticas, né? Ela foi retirada, essa proposta, ela foi retirada de um contexto de reconhecimento da criatividade como potencializadora da prática docente. Segundo Vieira e Coimbra, houve uma necessidade de reinvenção das escolas e dos seus profissionais em função do momento em que vivemos. É necessário capacitar os professores sobre a necessidade e o significado de criatividade. Já segundo Oliveira, o ambiente educacional é preponderantemente apropriado para o desenvolvimento da criatividade, sobretudo porque é nele que se passa uma boa parte da vida e o professor é uma influência sobre os alunos. Um conceito muito interessante também é a prática reflexiva, retomar esse conceito da prática reflexiva e compreender por que quando a gente fala de boas práticas, de compartilhamento de experiências, a gente se insere aí nesse campo da prática reflexiva, que é a capacidade de rever, refletir, repensar e problematizar sobre ações. O professor reflexivo é aquele que se desenvolve a sua prática sustentada por um processo constante de revisão e reflexão, repensando e problematizando permanentemente as ações que desempenha. Ele mobiliza, ao mesmo tempo, os conhecimentos adquiridos na sua formação e aqueles gerados a partir da sua própria prática. E um outro conceito mais específico, que é da flexibilidade curricular, que ela foi iniciada com a priorização das habilidades essenciais do currículo paulista, no âmbito do Programa de Recuperação e Aprofundamento da Aprendizagem, mas segue sendo iniciativa necessária para superar as defasagens de estudantes. Então, dentro desse conceito de flexibilidade curricular, faz-se necessário, sim, a gente aprender e discutir as boas práticas compartilhadas na nossa rede, principalmente se tratando aí de estratégias eficazes dentro do Programa de Recuperação e Aprofundamento das Aprendizagens. Bem, esse registro de experiência, continuando aqui, durante a reunião, a análise desses relatos, né? Então, o professor coordenador, ele faz o convite para os professores, ou então, a partir de uma observação de sala de aula, ele identifica ali uma potente prática, né? Uma prática em potencial, ele pode convidar esse professor. Aí, os professores na reunião, eles apresentam as suas experiências, delimitando, se possível, os pontos positivos e de atenção, os resultados esperados e os resultados alcançados conforme o modelo abaixo. Então, traz aqui a sugestão também de uma sequência, né, para o professor se orientar aí durante a sua apresentação da sua experiência criativa, da sua boa prática. A ação, ele vai colocar o nome da ação, ele vai descrever essa ação, detalhamento da ação com indicação de recursos e métodos, quais os pontos positivos dessa ação, aspectos considerados bons em relação à experiência ou virtudes.
Quais são os pontos de atenção que ele encontrou aí nessa atividade? Aspectos considerados ruins em relação à experiência ou dificuldades. Quais foram os resultados esperados, o que ele pensou em atingir durante o planejamento dessa boa prática? O que se esperava ao desenvolver em tal experiência? E os resultados alcançados? O que se desenvolveu por meio dessa experiência? Bem, depois da reunião, da apresentação dessas boas práticas dentro da escola, o grupo pode eleger uma dessas boas práticas. E para que serve essa eleição? Essa boa prática, ela serviria aí como modelo para inspirar os outros professores e para ser replicada em outras escolas para inspirarem outros professores. Porque já que estamos falando da dimensão reflexiva da nossa formação pedagógica a partir de registros e a partir da compartilhamento de boas práticas, a intenção é exatamente essa mesmo, que essas boas práticas sejam compartilhadas, servindo de inspiração e fazendo parte desse processo de formação e desenvolvimento contínuo. Trazemos aqui como sugestão um formulário para essa boa prática que foi escolhida, ela ser colocada aqui. O formulário ele traz os itens do slide anterior, né? A descrição da ação, a ação, o nome dela, os pontos positivos, os pontos negativos, os resultados esperados e os resultados alcançados. Vamos falar um pouco agora sobre formas de divulgar boas práticas. Vamos começar com o relato de experiência. A estrutura de um relato de experiência é parecida com um artigo científico. Trazemos aqui a norma técnica 6022. O artigo técnico e o científico, ele é parte de uma publicação de autoria declarada de natureza técnica e ou científica. Ou seja, nós professores, nós temos aí, agora nem tanto, mas antes da pandemia, nós temos a oportunidade de participar de simpósios organizados por universidades, instituições, e é muito importante pensarmos na nossa prática docente, na nossa formação contínua, em escrever relatos de experiência, em participar desses simpósios. Pode ser que pareça algo muito distante de nós, mas não é. É uma questão de hábito e de oportunidades, né? Na nossa diretoria de ensino, no ano de 2016, eu participei de um evento de compartilhamento de boas práticas através de relatos de experiência, né, que foi organizado pela PCNP Soninha, pela Eveline. Foi um aprendizado muito interessante e a proposta dessa formação foi justamente aprendermos a escrever um artigo científico, buscando aí uma experiência nossa em sala de aula e apresentar para os outros colegas de outras escolas. Pretendemos sim retomar essa atividade, já que ela contribuiu muito para a nossa experiência, já que foi um evento marcante, né? E pretendemos, a partir de 2022, trazer essas temáticas para nossas ATPCs e pensando aí em organizar um simpósio, né? Para que proporcionar para os professores, para vocês, esse momento de compartilhamento que é muito importante. Bem, continuando aqui, o artigo ele pode ser original, de divulgação, ou ele pode ser de revisão. No caso do relato de experiência, geralmente a gente não tem revisão, a gente tem o relato que ele é original mesmo, ele parte de uma experiência que o profissional ou professor teve e ele publica isso, ele relata. Qual a estrutura de um relato de experiência, né? Eu tenho aí os elementos pré-textuais, os elementos obrigatórios, que é o título, o nome dos autores, o resumo, palavra-chave, data de submissão e aprovação do artigo. Opcional, título, resumo, palavra-chave em língua estrangeira.
Os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e considerações finais. E os pós-textuais, referências. E opcional eu posso ter glossário, posso ter apêndice e anexos. Vamos focar aqui nos elementos textuais, trazendo sugestões adaptadas ao trabalho em sala de aula. Na introdução, pensando aí numa boa prática, eu sempre parto de... Ela pode surgir, ou comumente ela surge, através de um problema diagnosticado dos estudantes, uma ação corretiva ou complementar. Eu tenho aí um referencial teórico da atividade ou projeto, que seria aí o currículo e autores que tratam do tema. Eu tenho que ter a intencionalidade pedagógica, eu tenho que relatar também o planejamento dessa atividade a partir do problema identificado, né? Aí eu posso adicionar outros elementos como as habilidades em defasagem identificadas e outras questões. O desenvolvimento, eu tenho aí a descrição da execução das atividades com evidências, fotos, print de atividade dos estudantes, a questão das metodologias também utilizadas, muito importante. As considerações finais ou conclusão, os resultados apresentados, mudança de conduta observada. Trazemos aqui uma reflexão. A dimensão do trabalho docente não é restrita ao pedagógico. Precisamos intensificar, reforçar também as dimensões técnica e científica deste trabalho. Reconhecer as boas práticas como parte integrante do processo reflexivo da formação docente faz-se urgente. Então, por isso que estamos fazendo esse ATPC para vocês, professores, porque muitas vezes a gente percebe que o professor ele tem boas práticas, só que ele tem ainda uma insegurança em compartilhar, em mostrar, né? A gente sabe que tem aqueles professores excelentes, que desenvolvem excelentes atividades em sala de aula, só que muitas vezes eles não compartilham, né? Por inúmeras questões. E o compartilhamento dessas atividades dentro da escola e na nossa rede, ela contribui muito também para a nossa valorização, né? Continuando, trazemos aqui o conceito de portfólios e webfólios. Temos aí dois tipos de portfólio. O primeiro é o portfólio acadêmico, que ele é um portfólio mais pessoal, né? Ele pode ser utilizado tanto no processo de formação acadêmica, até no contexto profissional mesmo. É uma lista organizada com as atividades em ordem cronológica, né? Que serve aí para demonstrar as competências adquiridas através das tarefas realizadas. Neste caso, o portfólio também pode facilitar o pensamento crítico em relação ao processo acadêmico ou profissional. Temos o portfólio escolar, que é o mais conhecido, né? Que ele é um registro muito importante porque faz com que pais e professores acompanhem o desenvolvimento das crianças para poder controlar e verificar os conhecimentos adquiridos. É muito interessante essa diferenciação entre portfólio acadêmico e escolar, porque muitas vezes focamos no portfólio escolar, né? Mas lembrando aí da nossa prática docente, da nossa formação, temos que pensar também no nosso portfólio acadêmico também. Vocês já estão aí com o diário de bordo de vocês, que é uma importante ferramenta que contribui muito para o desenvolvimento, né? Que ele entraria aí mais na questão do portfólio acadêmico, que é essencial também. E temos os webfólios, né? Que são os portfólios digitais. O exemplo mais simples é o conhecido Padlet, né? Então, aqui criamos um Padlet como exemplo de webfólio, pois é nada menos que um portfólio digital, que podemos compartilhar atividades
interagir, avaliar e comentar as mesmas. Aqui deixamos esse Padlet que servirá para vocês compartilharem suas boas práticas deste ano. Sabemos que vocês têm muitas, então vamos compartilhar e interagir com as postagens dos colegas de profissão. Deixaremos também este link na lista de presença da presente ATPC. Agora, teremos uma conversa sobre boas práticas com a PCG Fernanda e o professor Wagner, da Escola Estadual Maria Helena Colônia. Vamos lá? Então, como a Sara já disse, nessa TPC a gente traz 2 convidados muito especiais e eu peço para que eles se apresentem. Bem-vindos! Olá, meninas, boa tarde. Eu sou a professora Fernanda, respondo pela coordenação geral do turno 1 da Escola Estadual Professora Maria Helena Colônia, que faz parte do programa Ensino Integral aqui da Diretoria de Ensino, região Mauá. E eu sou o professor Wagner, tá? Eu sou professor de Química, também faço parte aqui do Maria Helena Colônia, e para mim é um prazer estar com vocês. Muito prazer. Nós da equipe de Ciências da Natureza, a gente agradece muito pela disponibilidade e pela presença de vocês aqui. A gente sempre gosta de trazer, né? Ultimamente tem sido muito corrido para todos nós, então diminuíram um pouco as participações, mas a gente sempre estamos dispostas a trazer pessoas para essa prática aqui, que é muito gostoso. Para começar, nesse contexto da nossa TPC de hoje, a gente quer perguntar para vocês, para a Fernanda, na verdade, como você enxerga as boas práticas dentro da escola, Fernanda? Bom, meninas, acerca das boas práticas, acho que o primeiro ponto é que elas fazem parte de um trabalho pedagógico intencional. Acho que esse é o primeiro ponto para pensar sobre as boas práticas. No contexto da escola fazer parte do programa Ensino Integral, também faz parte do programa, uma das premissas dele é a replicabilidade, e que tem 2 macroindicadores que envolvem as boas práticas, que são solução e criatividade, difusão e multiplicação. Então, as boas práticas, elas atingem pontualmente essa premissa e os seus macroindicadores. Então, quando os professores compartilham as boas práticas, eles estão multiplicando e disseminando perspectivas novas para os colegas. Dessa forma, eles ampliam a visão deles enquanto docente. E também aprendem outras soluções além daquelas que eles já sabem. Acho que esse é um ponto. Tivemos um sinal de escola no meio do caminho, mas sigamos. Acho que outro ponto que eu considero muito importante das boas práticas é a mudança de perspectiva da escola e dos seus profissionais. Porque eles saem de um fazer docente que é do indivíduo, que é meu, e passam para uma prática coletiva. Porque quando eles disseminam, multiplicam, aquilo não está ligado a um, mas sim ao todo. Então, isso faz com que demonstre a potencialidade da escola como um ambiente aprendente, onde todos aprendem, né, uns com os outros. Também considero, assim, que melhora a relação interpessoal. Por quê? O professor, dentro da sua sala de aula, ele não tem a visão do todo. Quando a gente faz aí o compartilhamento das boas práticas, então ele passa a conhecer também os seus colegas e o que eles estão fazendo. Então, dessa forma, fortalece o diálogo da equipe e essa troca. Então, o que eu percebi a partir desse ano, quando a gente começou a ter uma visão e uma ação, né, em relação às boas práticas, que tornou a escola um espaço aberto, constante a mudanças e também a inovação.
porque aquilo que é da minha prática não é da prática do outro. Então, eu estou inovando quando eu aprendo com o outro, porque aí eu vou fazer diferente. E o legal é que, como as nossas boas práticas, elas ficam expostas, né, para todos no Padlet, então não tem a questão da divisão do segmento, porque o professor dos anos finais está conhecendo o que o professor do ensino médio faz e vice-versa, o professor do ensino médio conhece o que o dos anos finais fazem. Então, assim, a gente considera que eu considero que as boas práticas mobilizam a escola como um todo. Acho que, pontualmente, são esses aspectos assim que se destacam para mim. Muito obrigada, Fernanda. É muito importante, realmente, a gente ver essa troca, né, de experiências entre os professores. É muito relevante dentro desse tema que a gente está falando aqui. Uma outra questão que a gente tem para você é como você orienta os professores quanto ao planejamento, quanto à execução e à avaliação dessas boas práticas dentro da escola. Só perguntas simples, né? Vocês estão fazendo. Bom, então, assim, para pensar em relação ao planejamento, eu entendo assim, que os professores, eles começam a sua formação em relação às boas práticas por meio das ATPCGs, das ATPCAs, das formações do Centro de Mídias e as fornecidas pelo núcleo pedagógico, porque ali eles estão entrando em contato com diferentes perspectivas formativas, né? No ATPCG são com as PCGs, é um olhar, no ATPCA é com a coordenadora de área, é outro olhar, o Centro de Mídias mais um, o núcleo pedagógico em outro. A partir desse contato, eles entram, então, eles mergulham, né? Eles fazem imersão aí no currículo paulista e nas habilidades essenciais. A partir disso, então, eles começam a planejar as aulas deles dentro da perspectiva desses materiais e das sequências didáticas que eles propõem. Então, o planejamento das boas práticas, eu entendo que ele nasce a partir do primeiro contato com as formações, depois na elaboração, no caso do PEI, das guias de aprendizagem e dos planos de aulas semanais. Ali eles já começam um planejamento que passa pela imersão das formações e desses materiais de apoio. Uma vez que esse planejamento já se deu e aí eles já estão alicerçados nos materiais, a execução das boas práticas se dá naturalmente, porque elas já estão ali postas de alguma forma nesses materiais. E aí o professor passa para a etapa de execução, no desenvolvimento das aulas. Então, para que essa execução não pare no professor, não fique só nele, foi que a gente pensou aqui na coordenação geral de criar os Padlets. Lá eles postam fotos, eles postam vídeos, eles criam as legendas do que eles estão trabalhando, qual o objeto de conhecimento, ou qual habilidade, o que eles abordaram. Assim a gente consegue replicar entre todos, como eu já disse, né, na questão anterior, e dá a oportunidade também do acompanhamento pontual feito pela coordenação geral e diária, porque nós mobilizamos e nós validamos as boas práticas deles, porque eles colocam lá, então a gente verifica, se tiver alguma coisa que, uma imagem que não está ok, ou um vídeo que precisa ser editado, ou se o objeto do conhecimento não foi colocado na legenda, ali a gente faz a validação. Então, dessa forma, a gente consegue acompanhar, né, nós, PCGs e as PCAs, a gente consegue acompanhá-los desde o planejamento, por meio das guias e dos planos, a execução, que é o que eles fazem em sala de aula, depois replicado aí por meio dos Padlets, e a gente avalia se está acontecendo de uma forma promissora, positiva. Então, é dessa forma que eu procuro orientá-los para que eles planejem, executem e sejam avaliados e se autoavaliem, né? Porque quando eu coloco no Padlet, eu estou espelhando a minha prática.
E se eu estou espelhando a minha prática, eu estou refletindo sobre ela. Então, é um processo contínuo, né? Então, é dessa forma que eu tenho procedido aqui. Muito obrigada, Fê. Isso evidencia aí a importância de algumas coisas que a gente vai pontuando nessa TPC, né? De registro dos professores, da avaliação e da autoavaliação também. E agora eu passo a palavra para a Carol da continuidade. Bom dia, Fernanda, bom dia, Wagner. Eu vou pedir para você agora, Fernanda, fazer um breve relato, partindo da sua experiência, né, junto aos seus professores, com o compartilhamento das boas práticas na sua escola. Então, meninas, desde que a escola começou a disseminar as boas práticas, primeiro pelo WhatsApp, de uma forma menos organizada, e depois nos Padlets, nos murais, o que eu e a Cida, né, nós observamos? Um maior engajamento por parte dos professores. A partir do momento que eles começam a ver ali as boas práticas dos colegas, eles se engajam. Porque, obviamente, isso funciona como um incentivo, né? Então, as boas práticas levaram ao quê? A uma maior utilização, um maior emprego das metodologias ativas, e assim as aulas passaram a ser mais inovadoras e, portanto, mais atrativas para os alunos, né? Um outro ponto que eu e a Cida observamos, né, é que acaba acontecendo uma competitividade sadia entre as equipes. Porque aí eles observam e falam assim, nossa, mas só tem o pessoal de exatas lá. Não, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, assim, a gente viu isso muito na prática, porque o pessoal, a equipe de exatas estava se destacando muito. Por quê? Né? Não é à toa. O nosso MMR, ele é voltado para o baixo desempenho em matemática, tanto nos anos finais como no ensino médio. Logo, eles entenderam que eles precisavam vestir essa camisa de um processo de recuperação e de atrair esses alunos para as matérias deles. E aí o pessoal de exatas começou a se engajar muito. E aí o pessoal de linguagem falou, não, mas não tem nada, tem pouca coisa nossa, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí o pessoal de humanas já falou, não, então a gente tem que fazer um projeto. Então isso foi uma coisa que eu achei extremamente positiva, porque a nossa experiência, então, com as boas práticas tem sido muito bacana com relação às equipes docentes. E também em relação aos pais. Por quê? Nós temos aqui grupos de WhatsApp Business com todas as turmas em que quem estão nesses grupos que são administrados pela Coordenação Pedagógica Geral são os pais. Então, quem tem os grupos de WhatsApp com alunos são os professores, nós temos com os pais. E aí eu faço a divulgação de tudo que acontece na escola, vou alimentando ali as mídias, por meio do status, por meio dos grupos, e assim os pais começaram a também ver a escola com outros olhos, porque eles começam a ver os filhos deles nas fotos, fazendo uma prática, ou um videozinho, e aí eles falam, nossa, que legal, aí eles mandam mensagem de parabéns, né? Então, são duas experiências bem bacanas em relação às equipes e em relação aos pais. E a gente tem visto esse fruto porque nesse ano pandêmico, a gente recebeu nesse segundo semestre, no primeiro um pouco e nesse segundo semestre mais, vários alunos oriundos da rede privada. E eles vieram para cá e chegam aqui, os relatos deles nossa, eu estou estudando muito, né? Assim, então, também as boas práticas gerou uma quebra de paradigmas, né? Em relação à escola pública, que aqui nós também fazemos educação de qualidade, né? E os alunos viram isso, e os pais também, e aí eles comentam, nossa, é muito puxado, nossa, tem muita coisa, nossa, eu tenho muita lição. Então a gente viu uma desconstrução de um paradigma, um novo olhar dos pais,
né, para a escola. E um outro ponto bacana em relação aos alunos é que as boas práticas, em relação ao contexto que a gente tem vivido, os professores têm usado todos os espaços diversificados da escola. Então, os professores usam o Lab de Ciências da Natureza, o Lab de Matemática, vai para a sala de leitura, a sala multimídia e o laboratório de informática. Então, isso atrai os alunos, porque eles estão conhecendo um aprender que é prático, né? Nesse sentido, então, o que eu posso dizer? A experiência só tem sido positiva, né? E a gente já tem até uma listinha de espera de vagas para 2022. Então, assim, o que a gente percebeu? O programa Ensino Integral mudou a perspectiva da escola, as boas práticas também mudou a cultura docente, a cultura dos alunos e a cultura da comunidade escolar. Então, do ponto de vista da coordenação pedagógica geral, tem sido, assim, um sucesso pedagógico, né? É bem interessante esse apontamento que você fez sobre a questão até mesmo dos alunos novos. E aí, a última pergunta que eu vou te fazer é quase um complemento da sua resposta, né? Como as boas práticas, elas influenciam na melhora da aprendizagem dos alunos? E até você chegou a dar já alguns exemplos, mas se você quiser dar outros exemplos, seria interessante. Tá. Bom, as boas práticas, o ponto número 1 é que elas despertam o interesse dos estudantes pelos estudos. Isso é um ponto principal, porque elas empregam metodologias ativas e eles se percebem no centro do processo. Então, esse é outro ponto influenciador na melhoria da aprendizagem, porque quando o aluno entende que ele está no centro do processo, que ele precisa fazer, que ele vai praticar, que o professor vai mediar e orientar, então ele já muda de postura. Assim, a gente teve o quê? Uma melhoria no engajamento dos estudantes e, consequentemente, dos resultados. A gente viu isso muito do segundo para o terceiro bimestre, principalmente com a presença deles na escola. Então, as boas práticas, elas contribuem para que a gente alcance a excelência acadêmica, que, é claro, é um percurso, né, a ser trilhado, mas que tem acontecido já. E o que a gente percebe também, o que eu percebo, que a Cida percebe, os professores, é que as boas práticas contribuem para os alunos saírem de uma postura passiva para uma postura protagonista, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque eles estão fazendo, né? A gente tem trabalhado muito a questão do fazer, dos alunos fazerem. Então, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, em matemática, que é um desafio aqui para a escola, e acho que da rede estadual em geral, os alunos, eles têm aprendido como que a matemática acontece no cotidiano. Então, eles foram usar, por exemplo, a medida da altura até o ventilador, e aí o professor ensinou-os a calcular o IMC. Aí eles, o plano cartesiano, para que o plano cartesiano? Aí o professor ensinou-os que para construir um pipa, você precisa usar o plano cartesiano. E aí eles aprenderam o plano cartesiano lá na prática. Em ciências da natureza, por exemplo, os alunos estão aprendendo aí os princípios da física, como refração de luz, utilizando aí um copo d'água, a própria luz, aí um objeto, então eles viram como acontece a refração da luz. Utilizando um CD, eles viram em física como se dá o prisma, como se dá a questão do jogo de luz e cores. Em biologia, eles fizeram a observação da constituição celular, né, utilizando aí microscópios, e depois também construindo protótipos de célula.
Em ciências, eles aprenderam um processo de fossilização utilizando gesso. Então, assim, são boas práticas que incorporaram metodologias ativas, o aluno no centro do processo, o fazer, e que mobiliza os professores, porque é sempre um fluxo contínuo, porque o professor cria a sua sequência de aulas visando chegar numa boa prática, ele faz essa prática com os alunos gostam, e aí, porque os alunos gostam, eles fazem mais, né? Então, assim, é algo muito positivo. Esses dias o professor de física chegou para mim e falou: Fernanda, no material tem a proposta de criação de um foguete, eu vou fazer o protótipo em casa, ver qual a altura que ele sobe, para ver se dá para a gente fazer na escola e qual é o espaço. Então, assim, mobiliza os professores, né? Que sai daquela aula tradicional para uma aula que se faz na prática, que acontece. Então, assim, tem sido bem gratificante o processo aí. Esse foi o painel de boas práticas, né, do terceiro bimestre, onde tem tudo de todas as áreas, né, não está separado por blocos, a gente quis deixar assim bem aberto, os professores movimentaram. Então, tem eletivas, tem PV, tem humanas, tem sociologia, tem física aplicada. Aqui uma experiência bem legal, ó, os alunos montando carrinho de palito de sorvete para cálculo de velocidade média. Tá? Esse é o nosso Padlet do terceiro bimestre. Tem vídeo aqui de teatro, de dança, né? Na área de linguagens, de inglês, jogo de tabuleiro, gincana matemática, aqui a experiência, né, de refração da luz. Refração da luz. E aqui a gente tem um Padlet de boas práticas do quarto bimestre. Então, aí eles falando do Teodolito, oficina de matemática, eletiva Casa dos Sonhos, mais eletiva, educação física, arte, práticas experimentais. Aqui a questão que eu comentei com vocês, de brincando com luz e cores, com CD. Aqui a atividade prática de química, que vocês já visualizaram. Protagonismo juvenil, aula de tecnologia, teatro. Aí a gente compartilha com vocês os links para vocês divulgarem aí da melhor maneira que vocês acharem. É isso, meninas. Muito bom, Fê. Obrigada pelas suas contribuições. Eu acho que todos esses apontamentos que você acabou de fazer, né, toda essa reflexão, ela vai ser muito importante, né, para todos nós que vamos aí escutar e ouvir esse ATPC depois. É importante compartilhar e disseminar, né, essas boas práticas que vocês têm feito. Agora eu vou passar a palavra para a Sara, que vai ser... Então, vamos lá. Como vocês são muito bons, eu acho que eu vou até mudar a minha pergunta, porque senão ela vai cair muito dentro do que a Fernanda já explanou muito bem, né? Você explanou muito bem, Fernanda, a sua visão de gestora dentro aí do programa de ensino integral e falando das boas práticas, e você fundamentou muito bem que uma boa prática não é só apenas uma foto bonita, uma aula legal, ou seja, existe todo um conhecimento, toda uma teoria por trás, e o objetivo dela ficou muito claro, dessas boas práticas, que é você ter melhoria na aprendizagem dos estudantes e melhoria na prática dos professores e dos gestores também, né? E eu gostaria que o Wagner agora, que ele explanasse um pouquinho a perspectiva dele de professor, né? Ele enviou umas fotos para a gente de uma atividade que ele fez. Você pode falar dessa atividade em específico, mas você pode falar de outras também, tá, Wagner? Eu vou projetar as fotos, tá? E eu gostaria que você colocasse como é que foi o planejamento dessa aula, né, a melhoria de aprendizagem que você identificou nesses estudantes, falar de como que esse trabalho, eu não sei se você já conhecia o programa de ensino integral, se é novo para você, como é que essa nova gestão, esse novo olhar, como a Fernanda colocou, e você também, isso está contribuindo para a sua formação?
Bom, vamos lá. Para mim, é novo, tá? Eu vim da Fundação Casa, foram praticamente quase 10 anos da Fundação Casa, um bom tempo, então é um outro olhar, porém também não muito distante, porque eu me preocupo com o aluno, com o aprendizado e a importância do que ele vai levar para fora. Ou seja, não é só o pontual, não é só o que acontece dentro do ambiente educacional, é escola para a vida, em busca sempre do protagonismo desse jovem, desse adolescente. Então, algumas coisas, assim, o projeto em si é novidade, mas os conceitos não. Então, era só uma questão de reestruturar e indicar da melhor forma possível, né? E em relação a essa boa prática de ciência da natureza, ela foi realizada junto aos alunos do 2º ano do ensino médio e de acordo sempre com currículos, habilidades e, se possível, até falando a mesma linguagem do que acontece no centro de mídias, tá? Porque temos alunos ainda remoto. E é engraçado que a aula, ela começa com uma provocação, tá? Uma provocação aos alunos. Por exemplo, essa aula foi sobre tensão superficial. Então eu começo ali provocando para eles, o que é tensão para vocês? O que é a questão, o que é superfície? Para tentar ali, através da etimologia da palavra, começar a ele observar, entender um pouco mais do que se trata aquela aula. Então, ali naquela provocação, ele vai dizer o que ele acha que é tensão, vai vir um papo, vai vir uma história, a gente brinca, a gente desconstrói, e assim vai indo. Até chegar, né, usando essa metodologia ativa, a gente descobre a ideia que ele tem do tema, né, até chegar na ideia da tensão superficial em si. E aí, quando ele já tem ideia da palavra tensão, do que é superfície, eu vou fazer uma espécie de brainstorm com ele, onde ele começa a falar, então, pessoal, já que você sabe o que é tensão, você sabe o que é superfície, o que seria agora essa junção na cabecinha de vocês, tensão superficial? De onde vem, para onde vai? E aí começa a funcionar um pouco melhor. A gente, na lousa, escrevendo, uma espécie quase, e você, fulano, sempre provocando o aluno, sempre fazendo com que ele saia da mesmice, da coisa comum, sabe? Isso é importantíssimo. E nesse momento, a gente vai introduzindo o tema e intercalando com os conteúdos já aplicados e já sedimentados anteriormente, tá? Porque nesse processo de diálogo, né, é interessante que ele entenda que isso não vem à toa, isso já vem num processo construído já há um bom tempo e a sedimentação do conhecimento fica mais fácil. E para isso, como boa prática, é interessante também, a gente usa foto. A gente pega foto de questões reais de tensão superficial, exemplos na natureza, exemplos no dia a dia, e ele começa a olhar, poxa vida, aquilo que eu achava não é que tem lógica? Ah, não, eu achava que era completamente diferente. Então ele começa a trabalhar muito mais essa parte. Porque, como eu falei, fica muito mais fácil dele aprender, né, se conseguir relacionar o novo com algo já visto, né, saindo lá do abstrato e migrando ali para o concreto. Isso funciona em todas as etapas do aprendizado, né? E diante disso, né, a gente parte para a prática. Eu trabalho com eles essa parte, mas a gente vai sedimentar onde? Fundamentar na prática, que eles adoram, aquela coisa da mão na massa, para trabalhar o protagonismo, que até eles não têm muita ideia disso, mas a gente sabe que está funcionando, eles estão sendo protagonistas. Deixa que eu faço, deixa que eu não faço, é muito interessante essa parte. Então, quando eu trago eles para o laboratório, por exemplo, nessas imagens que a gente está observando, eu deixo eles mexerem, observando, eu separo o material anteriormente, deixo os kits, na verdade eu monto uma espécie de grupos produtivos, eu tento ali mais ou menos, eu não corto, eu não proíbo que eles montem, mas eu tento moldar um mais introspectivo, com alguém que fala mais, alguém que sabe um pouquinho mais sobre o tema que eu percebi que se destacou mais, com alguém que se destacou menos, para eles se ajudarem. Então, assim, são várias metodologias dentro de uma metodologia, nunca é uma coisa só. Assim, as equipes vão se complementando, isso é fundamental. E assim, e diante do processo de execução da prática, é importante também, isso eu observo em todas as etapas, que o professor se mostre presente, tá? Circule, vá falando, vá questionando, vá sempre instigando. Tem certeza? O que você acha que é isso aqui? Por que fez aquilo? A gente não pode deixar o aluno, eu falo e solto. Não, eu tenho que estar sempre no meio para manter a turma focada. Porque é natural, quando eles saem do ambiente de classe e vão para um laboratório, por exemplo, ambiente novo, eles já começam a dispersar. Então, eu tenho que trazer eles já sempre focado ali, evitando essas dispersões naturais que eles têm, né? E também uma coisa que é bem importante é que o aluno também relacione o que está ocorrendo ali
com a parte que foi dado anteriormente. Fala, olha, tá vendo? Lembra essa parte aqui que eu comentei com vocês sobre a tensão superficial? Olha ela acontecendo. Ele vai começar a se apropriar do experimento e vai dizer, poxa vida, não é que é real mesmo, não é que a coisa funciona. Né? Então, essa é a ideia. É sempre trazer pro mais real possível esse experimento e mostrar para ele a importância disso que ele está fazendo. Então, é sempre aberto a questionamento, né? E quanto ao encerramento desse processo todo, o método que eu utilizei, que eu acho bem bacana, como eu formei grupos, formei uma espécie de ilhas, né? Escolher alguns grupos para explicar o experimento. Pessoal, esse grupo aqui, você consegue explicar para... O aluno vai, explica como foi feito o processo. Aí o outro, para falar, o que foi novo para você? O que foi diferente? Foi muito estranho? Foi comum? Não foi? Aí esse outro grupo trabalha dessa forma. Então, essa é a ideia, que eles mesmos se expliquem, falem ali naquele encerramento. Porque dessa forma a gente observa que o conhecimento foi sedimentado. Tá? A gente observa que se a gente analisar essas evidências, a melhora na aprendizagem, tanto socioemocional quanto cognitiva deles, assim, é gigantesco, porque primeiro tem essa socialização, ele começa a entender que, puxa vida, não é tão difícil assim, não é tão longe da minha realidade, porque quando eu pego um tema como esse, tensão superficial, eu falo, meu Deus, é da NASA, esse negócio é muito louco. Não, ele começa a entender que é uma coisa que tem no dia a dia. Desde lá de trás, quando eu mostrei uma foto de uma gota, por exemplo, de uma folha, ou aquela velha história da lagartixa na parede, até aquelas brincadeiras, Homem-Aranha, será isso, será aquilo, ele começa a ver que é ciência, é química, é natural e faz parte do seu dia a dia. Não é um monstro, não é uma coisa tão abstrata, né? E outra coisa importante, para encerrar um pouco essa minha fala, lembrando que todo o processo tem que ter ali o começo, o meio e o fim. E todas as partes bem interligadas, para que o aluno entenda essa linha de continuidade, onde ele observe e compreenda o ciclo como um todo. Isso é fundamental. Então, essa é uma prática que eu fiz aqui, dentre outras, mas que eu achei que funcionou muito bem. E até uma coisa que a gente tem bacana aqui na escola é que, apesar de ser uma prática de ciências da natureza, essa estrutura pode ser adaptada a qualquer outra área. Tá? Então, se eu pegar ali o escopo e tirar o conteúdo, eu posso encaixar essa prática em outra área. Então, também a gente tem essa preocupação aqui de trocar. Pô, mas aquela classe é complicada. Tenta isso. Já tentou? A gente troca, a gente conversa e funciona. E os alunos buscam, os alunos querem, perguntam, e quando vai ter de novo? Competem. Não vou ficar mais aqui, quero ir lá. Isso é muito interessante, pessoal. E uma coisa que a gente vê nos pequenos, né, em ciências da natureza, agora que eles chegaram, é o encantamento deles com o laboratório de ciências da natureza. Quando eles vão lá, que eles veem, assim, as vidrarias, que eles descobrem que não é desenho e não é filme, que existe aquilo no real, que eles olham as vidrarias. Então, teve uma prática aqui da professora de ciências, que foi muito bacana. Eles trabalharam, eles usaram vários equipamentos da sala, microscópio, vidrarias, pincéis, todos os materiais, e aí, obviamente, suja, bagunça e tal. E aí eles se organizaram junto com a professora para organizar o laboratório. Pequenos cientistas. Sim. Como organizar, que vidraria, onde fica o pincel, qual é a parte que eles não vão mexer, que são aí essas substâncias químicas que eles não mexem, né? Só os professores. E aí eles todo cuidado ali com o laboratório, né, de ciências. Então isso é muito legal, porque aí eles veem a ciência como uma coisa muito real, porque via de regra, o que a gente observa? Alunos que gostam de arte, que gostam de linguagens, né, de inglês, de português, eles não são muito dados a exatas. E aí ali já se forma uma barreira, né, uma barreira para a aprendizagem, porque se eu me coloco num lugar que eu sou de linguagens, eu sou de humanas, eu crio uma barreira para as ciências da natureza e a matemática. Mas quando eles vão nos laboratórios, que aí eles experimentam na prática, que eu gostava muito de português, descobri que eu gosto mesmo de ciências, né? Porque ela tem
teve uma vivência, um contato com os materiais, né? E explorando os espaços. E assim, o pessoal de ciências da natureza aqui, eles são bem criativos, né? Eles fazem as coisas, eles criam. E aí as crianças e os adolescentes vão se apaixonando, né? Que nem vocês veem aí, eles super entretidos ali, mexendo com as vidrarias, e eles têm todo um cuidado. Então, assim, tem sido bem bacana, né? Tem uma fala que semana passada, numa atividade que eu realizei, uma aluna muito compenetrada, ela, entre aspas, só estava diluindo sal no vinagre. Ela estava lá, mexendo. Eu perguntei, tá tudo bem? Não, professor, estou me sentindo muito inteligente fazendo isso. Nossa, estou me sentindo uma verdadeira cientista, só via isso em filme. Eu falei, então, a partir de agora, você não vai mais diluir o sal no vinagre, sim o cloreto de sódio no ácido acético. Tá vendo, professor? Olha o nome, isso é tão legal. Então, assim, é de uma brincadeira, mas você percebe que tem um mundo novo se abrindo. Isso é muito bacana. Porque até então era só coisa de filme, uma coisa muito distante, ou o que é mais triste, poderia ser uma sala fechada, tá? Um espaço não utilizado. Então, quando o aluno se apropria daquilo, ele cuida, isso é muito legal. Tanto que os primeiros momentos que eles foram no laboratório, era assim, uma loucura. Depois eu via, tira a mão daí, vai estragar. Não. E é engraçado que, por exemplo, tudo que eu faço, né, eles limpam a vidraria, é normal a prática de laboratório, e tem um aluno que falou, deixa minha mãe saber que eu estou lavando isso aqui em casa, eu não faço nada. Eu falei, então faça em casa também. Já traz em tom de maneira sempre, porque a química, a ciência tem que ser leve. Então a gente trabalha bastante, vai trazendo ele como protagonista da realidade, metodologias ativas, sempre buscando ali, olha a sua idade, a sua vida, com a sua coisa do seu dia a dia. Fala em casa, mostra. Semana passada eu construí uma pilha com moedas, né? E sabe quando é sucesso? Quando o aluno está mandando na hora que ele pega assim, não, eu preciso mostrar lá, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu vou pôr no meu currículo que eu sei fazer pilha. Olha a brincadeira, entendeu? Mas você vê o quanto eles estão compenetrados. Isso é muito bacana, participativos. Está sendo bem gratificante para a gente ver como os meninos estão se envolvendo. E aí eu acho que isso também é um resultado do programa Ensino Integral, sim, né? Mas também é um resultado pós-pandêmico, né? Que a escola passou a ser um lugar visto com outros olhos, né? E assim, os nossos tiveram muita sorte, porque eles saíram de uma escola, né? Eles deixaram a escola em 16 de março de 2020, era uma escola, era uma equipe de professores, e eles voltaram em agosto de 2021 com outra escola, outros ambientes, outros professores, e aí para eles, assim, é uma descoberta, né? A minha filha estuda aqui, né? E ela fala, nossa, mãe, essa escola é muito boa, né? E ela veio de escola privada, e ela fala, nossa, eu não fazia tantas coisas assim. Então, assim, isso tem sido muito gratificante, e alunos que a gente recebeu de outras instituições que também vêm. E aí eu falo, tá vendo? Vocês sempre tiveram essa escola. Eram sempre esses professores, porque aqui a gente recebeu não houve uma troca maciça de professores, né? Então, os professores se descobriram no programa, ou o programa os descobriu, né? Vice-versa, e os alunos redescobriram a escola deles. Então, assim, não é romantizando a educação pública, porque a gente sabe dos nossos, mas a gente consegue, a gente brinca que é uma educação que acontece, né? Uma brincadeira super verdadeira, porque é uma educação que está se fazendo aqui, se construindo na prática. E aí a gente tem as alunas do ensino médio, uma vitória de que a gente está fazendo uma educação pública de qualidade, é as alunas estarem prestes a se formar. E qual é o seu projeto de vida? Eu vou ser professora. Eu vou fazer ciências, eu vou fazer química, eu vou fazer pedagogia, eu amo literatura, eu vou fazer letras. Então, a gente está conseguindo encantar, que é a grande beleza da educação.
A gente está aqui porque a gente acredita, porque a educação pode. E aí, quando elas contam para a gente esses projetos de vida, a gente tem certeza que pode mesmo e que está passando pelas nossas mãos. E aí a gente tem aí um futuro melhor se desenhando, né? É isso. Bem, com a fala de vocês, com a fala do Wagner, a gente fica até que emocionado, né? Porque, assim, vocês contaram aí, vocês exporam aí o que é o Maria Helena Coloni, o que é o trabalho de vocês, né? E ficou evidente que é um trabalho humanizado, né? É um trabalho aí que vocês estão colocando em primeiro lugar o projeto de vida dessas crianças, né? Quando o Wagner ele fala que a aluna se encantou na dissolução do cloreto de sódio no vinagre, ali já é a pontinha para ela já começar no projeto de vida dela, né? E a explanação de vocês, a socialização de vocês foi excelente, né? Eu queria agradecer muito a participação de vocês, com certeza vocês participarão de outros ATPCs. Continue compartilhando as boas práticas de vocês, né? Nós aqui estamos abertos, tá, a esse compartilhamento, e a gente parabeniza vocês pelo trabalho e obrigada por essa participação, viu? Vocês contribuíram muito. Imagina, Sara, a gente que agradece pela oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente tem feito, né? O trabalho da educação é um semear constante, né? A gente espalha sementes acreditando que no momento oportuno nós teremos uma boa colheita, e é isso que a gente tem feito aqui juntos, né? Uns pelos outros, tentando aí mudar a vida dessas crianças para que elas tenham uma perspectiva bonita aí à frente pela vida, né? Que construam projetos de vida dos quais elas mesmas se orgulhem. Gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando esses momentos, essas ideias, e saber que a coisa vai muito além de dentro dos muros da escola. A educação é para isso, é para fazer que as pessoas entendam e compreendam a simplicidade do conhecimento e do saber e sua real importância. Essa é a ideia. Então é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essas práticas. Muito obrigado. Perfeito. Ótimo. Eu vou passar a palavra agora para as meninas, né, para a gente fazer as despedidas, os comentários adicionais aí. Ju e Ana. Só comentando mesmo o que a Sara falou, eu acho que foi evidente mesmo como é o trabalho de vocês, como é o trabalho da escola. Até o Wagner, quando ele estava comentando, você via nele essa vontade de, né, você vê nele essa energia boa até que ele passa para os alunos, essa vontade que ele tem de estar compartilhando esse aprendizado com os alunos, de mediar, né, esse conhecimento. Isso é bem bacana, eu acho que isso também os alunos percebem, tem essa percepção. Então, assim, como a Sara falou, fica evidente que é um trabalho humanizado, os exemplos que vocês deram, acho que só alguns aí, né? Então, eu acho assim, de uma riqueza muito grande a gente poder compartilhar todo esse conhecimento. Porque se a gente guarda da própria escola, dentro dos muros da escola, não compartilha com outras escolas, não faz essa disseminação, eu acho que a gente fica muito preso num ponto só. Então, é muito importante vocês estarem participando do nosso ATPC para até disseminar isso com outras escolas, essas práticas com outros colegas de trabalho. Eu acho que isso é algo assim, muito positivo, muito importante a ser feito. Então, parabéns e muito obrigada pela participação de vocês de verdade. Com certeza, contribuíram muito para a nossa TPC, deixaram ela muito mais rica, e a gente agradece novamente a presença de vocês aqui. Muito obrigada mesmo e até mais, gente. Até mais, meninas. Tchau. Obrigada. Tchau. Bem, agora vamos divulgar aqui a Olimpíada de Química do Estado de São Paulo, a versão 2022. A Olimpíada de Química, ela é organizada pela Associação Brasileira de Química, né? E ela traz aí como temática para o ano de 2022 processos químicos para reciclagem do lixo eletrônico. Como é que é essa Olimpíada? Explicando rapidamente como é que ela funciona. A fase 1 dela, ela trata de uma redação
que os estudantes têm que construir individualmente ou em grupo de até 5 estudantes sobre essa temática, né? No regulamento, que está aqui no site, que deixamos aqui para mais informações, ele dá detalhes de como que é esse processo de construção da redação. Ele é um pouco parecido com a Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Ou seja, o professor ele pode iniciar esse processo com aulas, com uma sequência didática sobre a temática, e aos poucos, no avanço dessas aulas, ele pode convidar os estudantes a participarem dessa Olimpíada, escrevendo essa redação a partir dessa sequência didática, né? O período de inscrições, ele começa no dia 1º de dezembro e vai até o dia 15 de março de 2022. E, novamente, aqui, para mais informações, tem o site da Olimpíada Brasileira de Química. Deixamos aí como divulgação para vocês. Muito obrigada! Estamos finalizando a nossa TPC de hoje, portanto, aqui trazemos uma frase de Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Aqui estão as nossas referências de hoje. Agradecemos muito a participação de todos vocês e esperamos ter contribuído para a formação continuada. Não se esqueçam de assinar a lista de presença. Até mais!